Meu nome é Rodrigo Senra, sou gerente de desenvolvimento de novos negócios na SAP Brasil. Estou aqui para falar sobre um tema de extrema relevância para diferentes clientes, em diferentes indústrias, em diferentes momentos, mas que impacta a todos. A ideia aqui é discutir como essas empresas conseguem navegar por momentos de crise utilizando soluções de negócio inteligentes, mais especificamente soluções de negócio em finanças. Talvez um ponto importante para essa nossa discussão é que, independente dos atores que estão envolvidos nessa conversa, posso estar falando do CFO, posso estar falando do tesoureiro, posso estar falando do gestor de risco, todos eles têm como objetivo mitigar os impactos da crise, garantir que a operação continue rodando e, lógico, ao final de todo esse processo, ter a certeza que a empresa está saindo com fundamentos sólidos e que finanças desempenham o seu papel. Talvez como desafios gerais que todos estão enfrentando nesse momento, a gente pode mencionar alguns mais relevantes. Questão de fluxo de caixa. Como é que eu consigo casar minha gestão de recebíveis com os meus pagamentos, ter a visibilidade disso dentro de um fluxo de caixa? Pensando então em liquidez do caixa. Como é que eu consigo ter espaço de manobra, ter previsibilidade, visibilidade do que está por acontecer? Garantir que os diferentes processos que estão acontecendo no RP, eles estão integrados. E ao final do dia, o time financeiro, o back-office, que talvez esteja trabalhando de forma remota, continue mantendo alto nível de eficiência, continue enfrentando os desafios que estão acontecendo e continuem sendo capazes de colaborar, não só internamente, mas também com outros departamentos, com as outras áreas, para que finanças consiga, ao final do dia, desempenhar o papel que ela sempre tem nesses momentos de crise, que é um papel de destaque. Posso estar falando simplesmente na parte operacional, na execução, seja dos pagamentos, seja na parte dos recebimentos, da cobrança, seja na parte da geração dos relatórios, ter os números precisos, ter os números corretos, e quando eu falo de números, nos mais variados aspectos, ter a minha informação de balanço, minha informação de P&L, ter o meu fluxo de caixa, minha posição de caixa, meu relatório da minha carteira de investimentos e nunca esquecendo também outro ponto importante, a gestão dos riscos, o risco financeiro, garantir o equilíbrio disso tudo, garantir que a empresa esteja com indicadores saudáveis, com os indicadores que vão ser relevantes e, mais importante, ter a certeza que qualquer decisão que precise ser tomada, a gente está sempre olhando uma realidade onde toda informação, a fonte da verdade, ela é única. Isso é um dos pontos no qual um RP de última geração como o S4HANA se baseia. Transacional e analítico dentro de um mesmo contexto, sempre com granularidade, capacidade de processar quantidades enormes de informação em tempo real. Ao final do dia, em cima então dessa fundação que é o S4HANA, como que essas diferentes soluções financeiras do portfólio da SAP estão organizadas. Talvez passando uma visão mais macro para quem está assistindo, pensando então no RP, no core digital. Tudo que eu tenho lá dentro, não só contabilidade, ou contas a pagar ou contas a receber. O que a gente está construindo em cima em termos de funcionalidade, em termos de ferramentas. Eu posso estar falando de uma gestão de fluxo de caixa, com cash management. Posso estar falando de uma gestão avançada de tesouraria com SAP Treasury Management. Posso estar falando de uma gestão de recebíveis com SAP Receivables Management. E nunca esquecendo também que fora desse contexto do RP, do Core Digital, a gente tem outros elementos importantes. Posso ter uma plataforma de trade, de terceiros, que eu preciso me conectar. Eu posso ter alguma fonte externa de dados de mercado, que precisa me alimentar com informações críticas, como taxa de câmbio, considerando essa crise financeira, os impactos cambiais que a gente está sofrendo. Posso ter outros dados macroeconômicos que vão impactar minhas decisões de investimento. Posso ter N coisas envolvidas, não só no contexto do RP, mas sempre nessa visão de plataforma, tudo está conectado. Tudo está trocando informações entre si e a SAP tem total condição de prover o end-to-end de soluções, cobrir os diferentes processos financeiros numa única plataforma. Pensando então no detalhe dessa plataforma, 3 elementos aí interessantes para a gente ter em mente sempre. Falamos um pouco do fluxo de caixa. Então, do que está acontecendo nos diferentes processos, sejam saídas, sejam entradas, pagamentos, os recebimentos,
tudo está conectado. Os diferentes processos, no momento em que as coisas acontecem, elas impactam a minha visão de caixa, a minha posição de caixa. Eu tenho a visibilidade no curto e médio prazo do comportamento desse caixa. Consigo tomar a partir daí decisões. Decisões essas que eu vou passar provavelmente instruções bancárias. A comunicação bancária também é um ponto que a gente cobre. Toda a intermediação com a instituição financeira, a gente está numa realidade onde você não precisa sair do SAP para fazer a sua gestão de caixa, tomar as suas decisões, mandar as suas instruções, o banco receber essas instruções e o retorno disso tudo, nunca esquecendo a questão da reconciliação bancária, acontecer de uma forma mais automatizada. O end-to-end sempre garantido. Outro ponto importante nessa discussão, nesses momentos de crise, é a gestão do capital de giro. Então, como já mencionamos anteriormente em outros momentos, gestão de recebíveis, análise de crédito, casos de disputa, jurídico, ter ferramentas certas, olhando todas as minhas faturas a receberem aberto, do ponto de vista do contas a pagar, necessidades de alongar prazos com fornecedores, renegociar, ter visibilidade de todas as obrigações que estão presentes, que precisam ser pagas, quando serão pagas, fazer um planejamento então com todos os dados na ponta dos dedos, tomar decisões estratégicas em cima disso, garantir que finanças é um dos pilares que está sustentando o business e provendo espaço de manobra, provendo inteligência para as decisões que estão sendo tomadas. Quando eu falo de tesouraria avançada, alguns aspectos importantes, seja no gestão do portfólio de investimentos, acompanhamento dos indicadores, dos tipos de investimento que estão sendo feitos, da carteira, da performance, alimentar isso, automatizar esse processo, integrar com outras plataformas para talvez fechar uma operação de câmbio, uma operação de trade e, lógico, ter toda a gestão do risco financeiro, ter a certeza de que a alavancagem, os indicadores, tudo isso está dentro dos conformes, tudo isso está seguindo boas práticas de negócio em compliance. Ao final do dia, o portfólio da SAP consegue cobrir todos esses diferentes aspectos: fluxo de caixa, tesouraria avançada, gestão de recebíveis, comunicação bancária, provendo os relatórios, provendo as informações que finanças precisa para tomar decisões mais assertivas, para conseguir ser não apenas reativo, mas também ter capacidade preditiva, encontrar problemas, tomar decisões antes que esses problemas cresçam, se tornem mais críticos. Como a gente consegue auxiliar os clientes com esse portfólio todo e garantir que o projeto vai acontecer de uma forma consistente? Diferentes ferramentas para auxiliar, para garantir que sejam projetos mais rápidos, que atendam diferentes necessidades de negócio e que tenham toda a informação relevante para os usuários finais. Ao final do dia, a proposta da SAP, olhando talvez soluções de terceiros, soluções concorrentes, que não estão integradas, o ponto principal como mensagem de valor é uma solução que cobre diferentes aspectos, diferentes processos, sempre de forma integrada. Se eu estou falando do fluxo de caixa, se eu estou falando de comunicação bancária, se eu estou falando de tesouraria, se eu estou falando de geração de relatórios ou até mesmo compliance com obrigações legais como IFRS 9, dentre outros. O portfólio está integrado, as peças estão trabalhando em conjunto para garantir que finanças tenha o end-to-end, visibilidade e controle de tudo que está acontecendo. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil para todos. Aproveitem, a gente tem muito conteúdo distribuído. Precisando, tendo interesse, segue aqui o meu contato e qualquer coisa, estamos disponíveis aí para auxiliar vocês. Muito obrigado.